Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos conduza nas nossas reflexões dessa noite e que, como sempre, é o nosso desejo, sempre que adentramos uma casa espírita ou participamos de algum evento espírita, que nós possamos sair melhor e mais fortalecidos do que chegamos. Quando a gente fala de amor, poucos de nós pensamos neste sentimento e nesta ação, porque o amor também é ação. Pouco de nós pensamos nisso como uma lei, né? Porque é algo tão básico que talvez nem pudesse ser considerado uma lei. No entanto, quando nós vamos observar as ações de todos os mártires do cristianismo, de todos aqueles que vieram ao plano físico para nos mostrar os ideais de caridade, para nos ensinar os caminhos que temos que percorrer, para melhorar, para evoluir espiritualmente, todas as ações desses espíritos grandiosos que estiveram na Terra foram conduzidas pelo sentimento do amor. E quando falamos de amor, temos que entender que ele vai muito além daquilo que nós conseguimos compreender, do significado que às vezes nós encontramos em um dicionário ou de uma definição que alguém nos dá sobre amor. Há alguns dias eu estava vendo falas de crianças e aí perguntaram para algumas crianças entre 4 e 9 anos o que era amor. E aí teve criança que falou que o amor era o sorvete no fim do domingo com a família. Teve criança que falou que o amor era a estrela da irmãzinha que brilhava no céu. Teve criança que falou que o amor era a criança que estava na barriga da mãe a chegar. Teve criança que falou que o amor era o cachorrinho que ela tinha. Então, assim, são respostas que em algum momento nós podemos achar que são infantis ou incabíveis. No entanto, o amor, dentro do que essas crianças dizem e do que nós conseguimos perceber e sentir e praticar, nada mais é do que doação. Nada mais é do que entrega, do que aquilo que nos satisfaz sem peso. Então, a lei de amor, de todas as leis às quais nós temos que seguir e obedecer, a lei de amor é uma das mais fáceis, porém, encarnados, materialistas como ainda somos, por incrível que pareça, é algo que ainda está distante do nosso alcance. Porque nós, enquanto seres encarnados, nessa fase evolutiva em que nós estamos, nós conseguimos vislumbrar o amor. Nós temos uma breve ideia do que seja o amor. E achamos até que o sentimos, e achamos até que o praticamos. Porém, quando nós vamos comparar nossos sentimentos, nossas ações, o nosso entendimento em relação a esse termo, comparar com as ações e com tudo aquilo que foi semeado na Terra, por espíritos benevolentes, espíritos superiores que aqui estiveram e que aqui trabalham, é que a gente percebe o quanto a gente ainda está longe de chegar a este nível. Porém, não podemos desanimar. O fato de estarmos aqui hoje dentro de uma casa espírita, buscando consolo espiritual, buscando conhecimento evangélico, buscando praticar de forma mais suave a caridade, a fraternidade, isso já nos aproxima um pouco mais. Já significa que nós já estamos em um degrau mais alto na ideia de evolução espiritual e na ideia de melhoria. Por quê? Quando falam sobre o esquecimento das vidas anteriores, todos os espíritos que nos orientam, principalmente na literatura,
nos dizem que nós estamos em nossa melhor encarnação. Isso significa que todos nós hoje estamos bem melhores do que nós já fomos. Dá até vergonha de imaginar o que nós já fizemos antes. E não precisa ir muito longe. Eu e Denilza, nessa vida, aos 44 anos de reencarnação, já fiz coisas que hoje eu me envergonho de ter feito. Então não precisa nem ir para outra vida, não. Nessa própria vida. Quando o conhecimento ainda não tinha chegado até mim, quando eu ainda não havia buscado melhoria enquanto espírito, enquanto ser humano, enquanto criatura divina. E esses nossos atos, esse nosso comportamento, que nem sempre merecia elogios, vem melhorando. E nós, enquanto tivermos consciência de que cada busca, cada passo, cada alternativa que nós fizermos por algo melhor, e formos entendendo que é isso que nos ajuda a evoluir, que é isso que nos aproxima do Cristo, nós estamos no caminho certo. O que nós não podemos é desanimar diante da falta de amor, diante da falta de caridade, diante das vezes em que nós não sentimos vontade de viver e de praticar o amor. Porque essas vontades, às vezes, nos dão umas rasteiras. Às vezes a gente se enfraquece. Às vezes a gente está ali tentando, fala, meu Deus, eu não vou conseguir, eu vou deixar para lá. Eu vou desistir. Mas aí, quando a gente pega seres espirituais que nos deixaram exemplos grandiosos, quando a gente observa a grandeza de Maria de Nazaré, quando a gente observa a determinação de Paulo de Tarso e tantos outros, né? Quando a gente vê o serviço e a grandeza da obra deixada por Ninfo, para quem conhece, né, a campanha de Fraternidade Alta de Souza, e tantos outros espíritos nos quais nós devemos nos espelhar, é que nós devemos continuar insistindo. Porque uma hora nós vamos conseguir alcançar pelo menos um degrau evolutivo nessa encarnação. E se não conseguirmos evoluir, temos também o consolo de que não regredimos. Então, se estamos hoje na nossa melhor encarnação, mesmo que nós não consigamos evoluir como esperávamos, mas nós sabemos que descer um degrau nós não vamos. Por quê? A justiça divina é tão perfeita que ela faz com que nós tenhamos a oportunidade reencarnatória de evoluir ou de, no mínimo, estagnar. Mas nenhum de nós sai dessa vida pior do que chegou. Então, nós vamos perder essa oportunidade? Nós vamos passar por tantas provas, tanto aprendizado, tanto sofrimento, tantos desafios e tantas coisas boas também, porque a vida não é só sofrimento. É sofrimento porque às vezes a gente fica querendo que a felicidade plena reine, né, ao nosso redor. E não é para isso ainda. Então, se nós aproveitarmos todas essas oportunidades, mesmo as que nos chegam de forma dolorosa, nós vamos conseguir evoluir pelo menos um pouquinho. E aí, de degrau em degrau, um dia todos nós seremos anjos, né? E vamos melhorando. Eu fui demais. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa definição de amor. Sentimento por excelência, essência divina da perfeição. E o que é um sentimento? É o instinto elevado à altura do progresso feito. Observem que o amor é um sentimento por excelência de essência divina da perfeição. Por isso que no início eu disse que nós temos uma ideia do que é o amor. E aí é como eu digo, eu amo minha mãe. Minha mãe é tudo na minha vida. Eu faço tudo por minha mãe. O maior amor da minha vida é minha mãe.
Eu amo meu filho, eu amo meus irmãos, eu amo meu companheiro. Eu amo, 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 amo. Quem é a pessoa que você mais ama? Minha mãe. Aí minha mãe fala uma coisa que me desagrada. Para onde vai meu amor? Para o sentimento de contrariedade, para o sentimento de indiferença, né? Então o amor tolera. Aquele amor que São Paulo transmite na ideia da primeira epístola aos Coríntios, que o amor que suporta, o amor que tolera, o amor que vence, né? O amor que tem a voz que fala mais alto em todos os aspectos, é desse amor que nós precisamos nos alimentar. E esse amor, ao contrário do que algumas pessoas acham, ele não trata-se do amor de relacionamentos afetivos, né? Entre homens e homens, mulheres e mulheres. Não. É o amor a tudo e a todos. Ah, mas a tudo não seria só a todos? A tudo. Tudo onde eu piso, tudo o que eu vejo, tem Deus. E é desse amor que nós precisamos nos alimentar. Não somente do amor daqueles que nos satisfazem as vontades, daqueles que se comportam como nós gostamos, daqueles que nos dão as respostas que esperamos receber. Né? E para onde vai o meu amor àquele que pensa diferente de mim? Que tem opiniões contrárias às minhas? Para onde vai o meu amor para as pessoas que criticam a doutrina espírita, por exemplo? Né? Para onde vai o meu amor para aquelas pessoas que condenam a minha forma de viver? É um direito de cada um. E o amor é uma série de coisas. É resignação, é tolerância, é paciência, é perseverança. E é aí que a gente vai aprendendo a respeitar as vontades e as atitudes dos outros e não permitamos nunca que essas atitudes dos outros comprometam as nossas. Divaldo dizia isso, Chico também dizia isso. Se a pessoa tem um problema com você, é problema dela. Você que não pode ter problema com ela. Se você pediu perdão e a pessoa não te perdoou, faça a sua parte. Se ela não te perdoou, quem está com a brasa na mão é ela. É problema dela. Então, nós não podemos absorver os sentimentos, as manifestações de indiferença que os outros dirigem a nós e permitir que isso afete a nossa evolução. Porque nós somos seres individuais. Vivemos em comunidade, né? Temos que viver fraternalmente, mas cada um de nós aqui tem uma história reencarnatória diferente. Cada um de nós está em grau evolutivo diferente. Cada um tem um propósito diferente para estar aqui, neste plano físico, nesse momento de transição. Então, nós temos que nos respeitar. E que as cobranças que façamos a nós não sejam motivo também para desanimar. Né? Nós temos que nos cobrar? Temos, mas nós não podemos o tempo todo nos condenar. Porque a pessoa que está condenada, ela perde o ânimo. Erramos, erramos. Ninguém aqui é perfeito. Se a gente fosse perfeito, não precisaria estar aqui. Todos nós temos nossas fraquezas, nossas mazelas, nossas más inclinações, né? Algo que seja negativo e que ainda nos move de certa forma. Mas isso não é motivo para nos envergonhar. Isso não é motivo para fazer com que nós nos sintamos inferiores uns aos outros. Porque estamos juntos nessa jornada não por acaso. E é observando os meus erros, os acertos de Renata, as dúvidas de João Mário, as conquistas de Nega, é que eu vou me melhorar. Porque todos nós temos que viver em partilha. E os erros dos outros também nos servem de exemplo e de lição. Porque se fôssemos todos perfeitos, viveríamos isolados, não precisaríamos estar observando o comportamento dos outros. Nós
Nessa ocasião, como eu falei, nos encontramos encarnados, ligados à matéria, e hoje, na condição em que nós estamos, nós temos a sensação do que é o sentimento de amor. Como eu disse, como nós estamos na melhor reencarnação, estamos na nossa melhor fase, nós já saímos da ideia de entender apenas o que o instinto nos mostra. Então, quem tem ideias instintivas dos sentimentos e do sentimento de amor são espíritos muito atrasados, que ainda não viveram na carne as experiências que nós já vivemos. São aqueles espíritos que não pensam em nada ligado ao amor, à fraternidade, à caridade. Nós temos as sensações por quê? Como eu falei, eu tenho um sentimento de amor por minha mãe, por minha família, e eu protejo, eu defendo, né? Eu amparo, eu cuido. Então eu já estou em um degrau a mais do ser instintivo. Porém, o sentimento puro do amor, ele só é sentido pelos espíritos mais instruídos e mais depurados. Ou seja, pelos espíritos que já estão no mais alto grau. Aqueles espíritos que amam sem esperar nada em troca, sem pensar em recompensa, sem se ofender com as atitudes dos outros. Aqueles que conseguem observar, olhar o erro do outro e não condená-lo. E aqueles que fazem simplesmente pela bondade e pela necessidade de transmitir, de espalhar e de levar o amor. Nós, por mais que digamos que não, ainda nos ferimos quando alguém não corresponde aos nossos sentimentos. Nós ainda melindramos quando as coisas tomam um caminho diferente do que nós esperávamos, ficamos frustrados. Qualquer coisinha, eu estou muito chateada, fizeram uma coisa que eu não esperava, eu não tenho que esperar nada de ninguém. Eu não estou aqui para esperar uma boa atitude, uma boa ação, uma boa resposta do outro, não. Quem tem que fazer isso sou eu. O que me dá a chancela de cobrar uma boa atitude do outro? Quem sou eu para isso? Se fosse assim, eu não precisaria estar aqui. Então, nós temos que vigiar os nossos sentimentos e as nossas ações. Ao outro, lhes cabe o que puder ser feito. Se aquilo for proveitoso para uma relação fraterna, maravilha. Se não for, que nós saibamos ir passando por cima dessas coisas e que quando formos ajudar, que ajudemos com humildade, com grandeza e não com humilhação, né? Para ajudar, para que o outro cresça junto conosco. E aqui tem ainda no item do Evangelho. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Que é o amor sublime, é o amor supremo. Né? Não é esse amor que a gente fala que sente pelo marido, pela esposa, pelo filho, pela mãe. É o amor pela humanidade. É o amor universal. E esse amor começa a alcançar essa plenitude quando nós amamos os nossos inimigos. Muitos não entendem, né, essa determinação do Cristo de amar os inimigos. Porém, nós temos que entender que nossos inimigos não são só aqueles lá do outro lado da rua que liga um funk no domingo, 3 horas da tarde, não. Isso aí é um desafio, isso não é um inimigo. Meu inimigo está dentro da minha casa. Meu inimigo está na minha família, meu inimigo dorme na cama comigo. Porque todo esse processo reencarnatório que nós estamos vivendo, nos colocaram em reencontros com os nossos inimigos de vidas anteriores. Então, quando fala amar os inimigos, nós estamos falando daqueles que nós temos a declaração que são nossos inimigos,
e daqueles que nós não sabemos, mas com quem nós temos dívidas anteriores gravíssimas a serem acertadas, né? A serem pagas. E nós temos que pensar que essa convivência é o que tem que fazer com que melhore esse nosso sentimento de amor. O amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Esse livro, alguém aqui já leu esse livro? Problema do Ser, do Destino e da Dor? Ele é grosso, mas o que ele tem de grosso, ele tem de bom. De bom. Nesse livro, Leon Denis nos fala claramente o porquê de todo o nosso sofrimento e do quanto nós somos responsáveis por esse sofrimento, porque nós nos escolhemos. Ninguém está aqui passando por dificuldade porque alguém falou, Idenilza tem que sofrer. Não, Idenilza pediu. Me coloca lá sofrendo para eu aprender. Eu virar gente, para eu me tornar um espírito melhorzinho, porque eu já aprontei muito em todas as existências. E aí, quando fala o problema do ser, do destino e da dor, a dor é necessária? É. E o que alivia nossas dores? Quando nós estamos passando por um momento difícil, o que nos alivia? É alguém chegar e nos xingar? Alguém nos bater, nos tratar mal? Não é o acolhimento? Né? É o remédio. O amor é o remédio. O amor é o nosso consolo. E quando nós estamos passando por fases difíceis, o amor faz com que nós nos sintamos fortalecidos. E por que nós ainda estamos só na ideia de sensação de amor? Porque nós ainda achamos que o amor é impulso, que o amor é uma atração, que o amor é algo físico, que não é o sentimento de doação plena, né? Que não é o sentimento de fraternidade. Mas, na realidade, o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. O amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Quando falamos de dar e receber, nós não, nesse sentido aqui, Leon Denis não está falando que eu só posso amar quem me ama, não. Certo? Se alguém tiver o sentimento de amor por mim, gratidão. Muito obrigada. Se não tiver, que eu o leve. Que eu ame. Porque a ideia de que o amor é um sentimento de mão dupla é o que faz com que nós esperemos o tempo todo que as pessoas nos satisfaçam como nós estamos desejando. Né? Então, assim, não é uma barganha. Não é uma troca. Amor é doação. Doação. Eu não posso amar esperando algo em troca. Até porque, voltando à ideia de evolução, eu estou numa condição espiritual X. Vere está numa condição espiritual Y. Renata numa condição espiritual W. E assim por diante. Nós estamos juntos, né, num grupo fraterno, mas cada um de nós aqui tem um nível de evolução diferente. Eu não posso cobrar de certos seres que convivem comigo o mesmo comportamento que eu. E nem posso achar que eu sou melhor que eles porque eu faço uma coisinha ou outra. Então nós temos que nos respeitar para que entendamos que todo mundo pode oferecer algo. Todo mundo pode oferecer o amor. Uns mais, outros menos, mas todos nós podemos fazer isso. Qual é o efeito da lei de amor na criatura humana? Substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante. O homem, então, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, desconhecendo a miséria do corpo e da alma. Observem isso, substitui a personalidade pela fusão dos seres.
O que é substituir a personalidade? É substituir a vontade da minha pessoa. O amor não tem que existir para me satisfazer, para que as coisas aconteçam do jeitinho que eu quero. O amor é universal. Observe, extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres. Então, o amor ele não tem que ficar sendo comparado, ele não tem que ficar sendo trocado. Ele tem que ser espalhado. Se vier para mim, ótimo. Se eu conseguir cultivar, né, um solo, se esse solo de amor fertilizar entre as pessoas com as quais eu convivo, que bom. Se eu não conseguir, eu não posso esperar do outro. O importante é que eu esteja semeando aquilo que for bom. O que devemos fazer para nos ajustar à lei de amor? Agora vem a pedrada. Falar é fácil, né? Eu preciso tolerar os que convivem comigo, buscando perdoar quem me ofende, auxiliar o próximo na medida de minhas possibilidades. Então, eu não tenho que auxiliar ninguém esperando que essa pessoa me dê o troco, não. Né? Faça o mesmo por mim, não. Eu tenho que auxiliar até onde eu conseguir, até onde eu suportar. Se o outro não me devolver nada, ok, eu fiz a minha parte. E isso aqui, de tolerar os que convivem conosco, é de arder. É aí onde vem o que eu falei, que os nossos inimigos não são aqueles que brigam com a gente na rua, que declaram que não gostam da gente. Não. Nossos inimigos são as pessoas que estão mais próximas de nós. E fomos colocados juntos, em família, em fraternidade, para que aparássemos essas arestas. Por quê? Vocês já perceberam que às vezes quando as pessoas têm um desentendimento com alguém que não é da família, com pouco tempo aquilo ali passa. Ou mesmo se não passe, aquilo ali vai... É como se fosse amolecendo. Quando é um desentendimento entre duas pessoas de uma mesma família, gente, é complicado. E é complicado por quê? Eu quero que meu irmão me ame. Meu irmão tem que me tratar bem. Meu irmão tem que cuidar de mim. Ele é meu irmão. Como é que meu irmão vai me fazer o mal? Então, por que é pior quando a briga é entre família? Porque eu fico alimentando a expectativa de que o outro tem a obrigação de me amar só porque ele é meu irmão, só porque ele é da minha família, só porque ele tem o mesmo sangue que o meu. E eu não posso cobrar isso dele. Então, por isso que as desavenças, quanto mais ela acontece entre pessoas que são mais próximas, mais elas são intensas. Porque é uma linha muito tênue entre o amor e a mágoa. Não é o amor e o ódio. É o amor e a mágoa, o amor e o sentimento de vingança. Poxa, eu esperava que ele fizesse alguma coisa por mim, eu faço tudo, ele não faz nada. Ah, mas eu queria que minha mãe me tratasse assim, mas ela me trata diferente. E isso vai se cristalizando de uma forma que quando você menos espera, você está com uma mágoa imensa de alguém que te deu a vida, de alguém que te amamentou, de alguém que te tornou mãe, que é seu companheiro, que é sua companheira, e por aí vai. Certo? Então, assim, essa dificuldade de conviver com os outros, trata-se da dificuldade de conviver com as diferenças. Com as opiniões diferentes das nossas. E é muito difícil, mas a gente tem que aprender a se calar e tolerar. E na dúvida, cala a boca e faz uma prece. Né? Para não perder a razão, para não desequilibrar mais ainda, para não falar coisas que depois venha a se arrepender. Então, na dúvida, deixe falar. Jesus nos diz, né? Devemos nos calar para deixar o mais tolo falar. Se a gente acha que a pessoa está naquele grau ali, deixa de estresse, deixa falar. Boa noite, bem-vinda. Deixe falar e vamos fazer uma prece, vamos vibrar positivamente por aquela pessoa
e tentar sair daquela situação. Mas é bonito, no caso, ele está numa ocasião melhor, quando tiver todo mundo calmo. Aí acho que chega a uma conclusão melhor do que você falar imediato. Esperar serenar, né? A poeira abaixar. O que devemos fazer para nos ajustar à lei de amor? Atender fielmente ao chamado de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Esses outros aqui são só os que me amam? São só os que concordam comigo? Não. Jesus amou a todos, indistintamente. Ele não escolhia quem ele amava, ele não escolhia quem ele ajudava. E é esse sentido que nós temos que adotar. Não basta apenas o homem deixar de fazer aos outros aquilo que não quer que lhe façam, mas deve ele também fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que lhe fizesse. Só chamando a atenção para um detalhe importante aqui, meu tempo está vencendo. Existe uma ideia de que assim, eu preciso fazer o bem. Eu preciso fazer o bem. Eu não posso desejar o mal para o próximo. Eu não posso fazer o mal para o próximo. E aí, Denilza fica, não estou fazendo mal para ninguém. Não, imagina, eu não estou desejando mal para ninguém. E eu estou aqui de braço cruzado. E eu estou vendo uma pessoa precisando, eu estou vendo uma pessoa sofrendo, eu estou vendo alguém precisando de ajuda e eu estou aqui. Não, eu não faço mal para ninguém. Não faço mal para ninguém. E eu estou fazendo bem para alguém? Então não basta simplesmente não fazer com os outros aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. É importante também que eu faça com os outros aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Mas eu tenho que fazer isso esperando recompensa? Não. Eu tenho que fazer de bom coração, de boa vontade, né? Em plena doação. Tem nos ensinamentos que os Espíritos nos trazem que o bem que eu deixo de praticar se torna um mal feito. Então não basta simplesmente eu não fazer o mal. É necessário que eu faça o bem. É necessário que eu me mova, que eu haja de alguma forma, tentando produzir algo melhor para as pessoas com as quais eu convivo. Características do homem que ama. Agora vem uma sabatina que não precisa ninguém responder, porque eu não quero constranger ninguém, assim como também eu não vou responder, que eu não vou sair daqui constrangido, porque eu não sou doida. Para a gente responder intimamente. Somos leais, íntegros e conscienciosos? Fazemos aos outros o que gostaria que eles nos fizessem? Suavizamos as dores dos nossos irmãos? Consideramos como nossa a grande família humana? Não precisa responder não, tá? Tarefa para casa aí. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Esse amor do qual nós estamos falando caminha junto com a justiça. E qual é o exemplo de justiça que nós temos? A justiça divina, não é a justiça humana. É a justiça que Deus deixou para nós através de tantos ensinamentos, que Jesus deixou através de tantos ensinamentos e de tantos que nos conduzem a praticar e a viver dentro dessa justiça. A palavra-chave para a evolução do homem. Lá atrás eu falei que nós saímos da condição de seres instintivos, que não tínhamos noção nenhuma do que era amor. O que é o ser instintivo? O cara primata estava lá morrendo de fome, ele via a coxa da filha lá grossa, ele ia e matava a filha e comia. Não tinha sentimento de fraternidade. Era o sentimento de sobrevivência. Certo? Isso é o ser instintivo. Não existia amor, proteção, cuidado, afeto. Não. Vivia-se por instinto. E nós já fomos assim. Hoje, nós estamos tendo sensações desses sentimentos puros que nos movem. E o que a gente pode, com o que a gente pode contar para chegar na ideia de realmente termos o sentimento de amor embutido em nossos corações?
é através do processo reencarnatório. Que, repito aqui, estamos em uma reencarnação melhor do que todas as outras. E estamos evoluindo. Então, qual é a maneira para que continuemos evoluindo? Nascer, renascer e renascer ainda. É a lei. É a oportunidade que nós temos de voltar ao plano físico de forma cada vez melhor e com compromissos maiores e que possamos concluir esse projeto. Amar ao próximo é receita infalível de felicidade e condição para que nos elevemos acima da matéria, trilhando o caminho para Deus. Quando o ser humano permitir que o amor o ilumine e o mantenha, alcançará o patamar da angelitude e avançará com segurança no rumo do divino amor. Nos diz Joana de Ângeles através de Divaldo Franco. Então, nós só teremos plena elevação espiritual quando nós estivermos conscientes de que a prática do amor vai muito além daquilo que nós conhecemos. E que a troca que nós temos que fazer é conosco. Eu não tenho que dar amor para receber amor. Assim como também eu não tenho que espalhar o mal e pensar que eu não vou receber o mal de volta. Porque tudo aquilo que nós ofertamos, nós recebemos. Pode não ser da maneira que nós esperamos. Porque às vezes a gente doa marcando, olha, eu vou fazer isso por Renata e eu espero que Renata faça isso por mim. Só que aí, em um dia que eu tô com uma unha encravada, Renata me fala, pinga uma gotinha de remédio. Eu não, mas Renata tinha que me levar no podólogo. Então eu sempre quero mais. Eu sempre quero mais. E aí quando a pessoa não faz do jeito que eu quero, eu começo a criticar a pessoa, eu começo a condenar, eu vou me afastando. Ou seja, nada é do jeito que nós queremos sempre. Tudo é do jeito que nós merecemos. E as recompensas maiores que nós temos que esperar não são as dos que convivem conosco. Nós temos que esperar a recompensa na vida futura, no plano espiritual, nas próximas reencarnações, que nós, se Deus quiser, voltaremos melhores do que estamos hoje. E tomara que possamos estar juntos no mesmo ideal e lembrar que em algum momento nós estivemos aprendendo sobre o amor, já numa condição mais fácil de praticar esse amor do qual Jesus tanto nos fala, do qual os cristãos tanto nos deixaram ensinamentos. Agradeço a vocês pela paciência em me ouvir. Fala, Rô. Quando você disse que você melhorou hoje e fez coisas erradas no passado, isso é muito importante que a gente reconheça onde está a humildade, né? Reconhecer que você foi uma pessoa pior do que hoje. Sim. Isso também nos incentiva a melhorar cada vez mais. É igual eu sempre falo. Às vezes, a pessoa vê alguém que é evangelizador, né, que é orador espírita, que é facilitador na casa espírita de alguma atividade, não só na casa espírita, né, dentro de qualquer outra doutrina, fala, poxa, aquela pessoa ali, ó, tá lá em cima. Que nada, gente. Nós somos humanos, nós temos angústias, nós vivemos num mundo onde as coisas ainda nos perturbam com tanto poder que às vezes eu falo, meu Deus, como é que eu consegui permitir que uma coisa dessa me desequilibrasse? Né? Eu estudo tanto, eu sei tanto, como é que eu ainda caio nisso? Então, assim, o fato de estarmos hoje falando do Evangelho de Jesus é o que nos fortalece para que essas coisas não consigam nos derrubar, mas nós ficamos tontos no meio dessas coisas mundanas, dessas coisas materiais, o tempo todo. E tem isso ainda. Espiritualmente falando, mediunicamente falando, quanto mais a gente fala do Evangelho, quanto mais a gente fala de Jesus, mais a gente é cobrado, mais essas coisas nos pegam.
É por isso que nós temos que estar sempre em vigilância. Nós temos que estar sempre atentos a tudo que nos cerca, porque às vezes achamos que aquilo é nosso e não é. Aquilo é uma permissão que nós abrimos espaço para que outros nos influenciassem, né? Não podemos negar que vivemos num mundo de encarnados e desencarnados. Estamos rodeados por pessoas que conseguimos ver, ouvir e sentir, e por espíritos que nós não conseguimos ver, ouvir e sentir, mas que têm um poder muito maior sobre nós do que aqueles que conversam conosco diretamente. Porque como os espíritos respondem a Kardec, além de nos influenciar, há casos que os espíritos nos dirigem. Ou seja, existem seres encarnados que fazem exatamente tudo aquilo que os espíritos determinam. Viramos fantoches nas mãos dos espíritos que vêm nos cobrar algo, né? Então é por isso que é importante que a gente espalhe o amor, que a gente plante, que a gente semeie o amor. E que a gente faça isso na esperança de dias melhores em vidas futuras. Que a gente não faça nada esperando recompensa. Porque pode ser que para quem eu esteja doando, seja alguém que não conhece o amor que eu já tenho a graça de conhecer. Seja alguém que ainda não tem a capacidade de fazer o que eu posso fazer. Então, nós temos que ter essa humildade, né, de entender que não somos perfeitos. Estamos começando o nosso processo evolutivo. E o aprendizado, o conhecimento é a chave para tudo isso, para que cada dia nós possamos conquistar, né, sentimentos mais nobres, mais puros, que nos aproximem mais da espiritualidade superior. Exatamente. Por isso que ninguém trilha o caminho que foi traçado para que eu trilhasse, né? Cada um de nós temos que dar a nossa contribuição individual para que a gente evolua. Porque ninguém faz, né? E é igual, ninguém toma o remédio pelo outro, né? Quem quer se curar tem que fazer seu próprio tratamento, tem que tomar seu próprio remédio. Na evolução é a mesma coisa. Ninguém caminha por mim, não. O que eu passo é porque eu tinha que passar. Então, mais uma vez, agradeço vocês pela atenção. Espero que tenha sido satisfatório, né? Que a reflexão tenha sido satisfatória e que seja útil para todos nós, para os irmãos desencarnados que aqui se encontram também. E para encerrar esse momento, sugerimos que fechem os olhos do corpo, abrindo os olhos espirituais, para que consigamos visualizar a imagem de Jesus diante de nós. Com seus olhos radiantes, com seu sorriso que nos traz esperança e consolo, mostrando para todos nós que em todas as situações Ele está conosco. Ele nos acompanha, nos guia e nos conduz. Até mesmo quando nós achamos que estamos sozinhos. Que tenhamos a sabedoria de perceber a influência dos irmãos espirituais, trabalhadores do bem, que sempre estão ao nosso redor, nos sugerindo as práticas dos melhores sentimentos no nosso dia a dia, para com todos, sem distinção. Que a bondade de Maria Santíssima possa nos abraçar como cada um de seus filhos e que possamos sempre confiar que todo o plano reencarnatório pelo qual estamos passando servirá para a nossa melhoria, para a nossa evolução e que tudo dependerá de como encararmos. Que as dificuldades pelas quais estivermos passando possam ser encaradas como oportunidades e não como provas, não como castigos. E que aproveitemos essa oportunidade hoje, nessa casa espírita,
de recebermos o tratamento espiritual, de recebermos todos os benefícios que os trabalhadores do orbe terrestre têm a nos oferecer. E que sejamos sempre gratos por tudo aquilo que nos aconteça, até mesmo por aquilo que julgarmos que não merecíamos. Mas, acima de nós, existem os espíritos superiores e Jesus, governador do orbe, que sabe exatamente do que precisamos. Gratidão, Senhor Jesus, por nunca desistir de nós. Humildemente pedimos que continue conosco e que seja feita em nossa vida sempre a tua vontade e jamais a nossa. Que assim seja, graças a Deus.